Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pega um papel e uma caneta para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Quem disse a frase, "Eu sou a voz que clama no deserto"? A primeira opção diz que foi Jesus. A segunda opção, Moisés. A terceira opção, Isaías. E a quarta opção, João Batista. Tempo na tela. E a resposta certa é João Batista. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Por qual nome o apóstolo Paulo era conhecido antes de se converter? A primeira opção diz que ele era conhecido por Saul. A segunda opção, por Simão. A terceira opção, por Saulo. E a quarta opção, por Salazar. Tempo na tela. E a resposta certa é Saulo. Em Atos capítulo 9, narra o encontro que ele teve com Jesus. Veja. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Saulo perguntou, "Quem és tu, Senhor?" Ele respondeu, "Eu sou Jesus, a quem você persegue." E agora vem a terceira pergunta, valendo 10 pontos. Qual é o nome dado aos 4 primeiros livros do Novo Testamento? A primeira resposta diz que é Pentateuco. A segunda resposta, Evangelhos. A terceira resposta, Cânticos. E a quarta resposta, Quadrantes. Valendo! E a resposta certa é Evangelhos. E agora vamos para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis, então preste atenção. Quantos homens apareceram a Abraão e Sara, dizendo-lhes que eles teriam um filho? A primeira resposta diz que foi apenas um homem. A segunda resposta, 2 homens. A terceira resposta, 3 homens. E a quarta resposta, 7 homens. Valendo! E a resposta certa é 3 homens. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Qual discípulo de Jesus
encontrou uma moeda dentro de um peixe? A primeira resposta diz que foi João. A segunda resposta, Mateus. A terceira resposta, Pedro. E a quarta resposta, Marcos. Tempo na tela. E a resposta certa é Pedro. Em Mateus capítulo 17, vemos que quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro se Jesus não pagava impostos. Para evitar escândalos, Cristo mandou o discípulo ir até o mar e jogar o anzol, que dentro do primeiro peixe que ele pegasse, teria uma moeda no valor de 4 dracmas para pagar os cobradores. E agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Quais discípulos acompanharam Jesus no Monte da Transfiguração? A primeira opção diz que foi Pedro, Tiago e João. A segunda opção, Judas, Mateus e Marcos. A terceira opção, Lucas, Pedro e João. E a quarta opção, Tiago, Matias e André. Valendo! E a resposta certa é Pedro, Tiago e João. Em Mateus capítulo 17, conta que os 3 discípulos subiram ao monte junto com Jesus, que depois de ser transfigurado e ficar com a face brilhante como o sol, conversou com Elias e Moisés. E agora vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Essas 3 perguntas são bem mais complicadas e vão exigir mais de você. Vamos lá! Qual rei teve os inimigos abençoados pelo profeta que foi chamado para os amaldiçoar? A primeira resposta diz que foi Saul. A segunda resposta, Balaque. A terceira resposta, Acabe. E a quarta resposta, Balaão. Valendo! E a resposta certa é Balaque, rei de Moabe. A Bíblia diz que esse rei chamou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o profeta de Deus disse que isso era impossível. Veja o que ele respondeu. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar? Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez, senão abençoá-los. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Quem foi a primeira pessoa a encontrar o homem ferido na parábola do bom samaritano? A primeira opção diz que foi um profeta. A segunda opção, sacerdote. A terceira opção, juiz. E a quarta opção, levita. Valendo! E a resposta certa é sacerdote. Em Lucas capítulo 10, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Preste atenção. Contra quem foi a primeira batalha dos hebreus após a saída do Egito? A primeira resposta diz que foram os cananeus. A segunda resposta, os jebuseus. A terceira resposta, os filisteus. E a quarta resposta, os amalequitas. Valendo! E a resposta certa é
os Amalequitas. Esta batalha está registrada em Êxodo capítulo 17. Sucedeu que os Amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os Amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. E agora chegou o momento especial, a pergunta que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação, é a que vale mais pontos e pode te ajudar a melhorar o seu resultado. Vamos lá? Quem foram as primeiras pessoas a visitar Jesus após o seu nascimento? A primeira resposta diz que foram os pastores. A segunda resposta, os reis magos. A terceira resposta, os levitas. E a quarta resposta, um profeta. Valendo! E a resposta certa é pastores. Se você acertou, parabéns! A resposta está em Lucas capítulo 2. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Muitas pessoas acham que foram os reis magos que encontraram Jesus pela primeira vez. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que quando os reis magos foram encontrar com Jesus, ele já estava em uma casa, e não na manjedoura. E aí, você foi bem nas respostas? Eu espero que sim. Mas se você não foi tão bem assim, não tem problema, porque o propósito desse vídeo é te ajudar a aprender mais da palavra de Deus. Então, anote aqui nos comentários abaixo do vídeo qual foi a sua pontuação, tá certo? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Deus abençoe.